Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder questões a respeito da mediunidade. E a pergunta de hoje é: o que é o vampirismo? O vampirismo, ou o outro nome que se tem, a parasitose espiritual, é quando um espírito ou mais de um espírito eles se hospedam em outro espírito ou em uma pessoa. E o que seria essa hospedagem? É como, sabe quando tem uma árvore e nessa árvore tem uma erva que ela é daninha ou que ela consegue conviver com essa árvore e que as duas ali, uma está em parceria com a outra? Pois é mais ou menos isso. Só que nas doenças da alma, como nas enfermidades do corpo, antes da infecção existir, tem um ambiente ali que é favorável para isso acontecer. Então aqui eu vou dar um exemplo que é o seguinte: quando a gente decide fazer uma carne na nossa casa, já percebeu que em poucos momentos chega uma mosca? O que atraiu aquela mosca até a nossa casa foi o cheiro da carne. E se a gente parar para pensar, quando a gente está com uma calça jeans, nós não atraímos pernilongo para as nossas pernas. Pernilongo pode vir no nosso braço, mas na perna não vai. Por quê? Porque ali está protegido contra ele. Então, o ambiente atrai esses parasitas e esses vampiros espirituais. E existe dois tipos de vampirismo. E, portanto, nós temos dois ambientes diferentes em que isso ocorre. Um deles é o ódio. Então, esse ambiente de ódio, ele proporciona um vampirismo que acontece pelo vínculo de vingança. Eu vou trazer um exemplo aqui que está no livro Nosso Lar. Em certo momento do livro Nosso Lar, uma mulher, ela chega até os portões da colônia Nosso Lar e ela insiste em pedir socorro. Só que o vigilante do portão, ele percebe que no entorno daquela mulher tem 58 pontos negros em volta dela. E ela fica insistindo de que ela quer entrar, pedindo misericórdia. Só que o vigilante não permite que a mulher entre. Porque ele percebe que o arrependimento daquela mulher ali, que ele ainda não existe. O arrependimento dela é falso. Ela não traz um arrependimento dos erros que ela cometeu. Só que André Luiz está ali acompanhando aquela situação e o André Luiz fala assim, mas Cristo não diz que a gente tem que ajudar, que devemos ter misericórdia dos irmãos, temos que auxiliar. Só que o vigilante, que é treinado e desempenha muito bem o seu serviço, ele diz o seguinte: olha direito nesses 58 pontos que estão em volta dessa mulher. O que você consegue enxergar ali? E aí ele percebe que naqueles pontos negros existem rostos de crianças. E aí o vigilante diz assim: essa irmã, ela foi uma ginecologista na sua última existência. E essa mulher, ela está sendo vampirizada por 58 crianças que ela assassinou. E que por vingança essas crianças estão atormentando ela. Porque ela, querendo aliviar consciências alheias e utilizando da exploração, da infelicidade do momento de jovens inexperientes que engravidaram, ela pegou e fez esses abortos e tirou inúmeras vidas dessa forma, pensando no dinheiro. E aí aquela mulher acaba se revelando a maneira como ela era, que ela
não tinha se arrependido do que ela fez, que ela não se sentia culpada. Então, por isso, naquele momento, não foi autorizado que ela entrasse na colônia Nosso Lar para reestabelecer o seu equilíbrio emocional e espiritual de todas as suas faltas que ela tinha cometido. Já o vampirismo por afinidade, ele ocorre assim. O espírito se utiliza do outro para poder sentir aquilo que o outro está sentindo. E aí eu trouxe o exemplo também de um livro psicografado por Chico Xavier e também de André Luiz, que se chama Sexo e Destino. Nesse livro, existe um homem chamado Cláudio. E ele está sentado no sofá da sua casa, lendo um jornal pela manhã. E próxima a ele tem uma mesa com uma garrafa de uísque em cima. E sem ele perceber, ele tem a companhia ali de dois espíritos. Um desses espíritos chega próximo a Cláudio e diz assim: beber, eu quero beber. E aí o Cláudio continua lendo seu jornal e o espírito continua a pedir beber, beber e beber. O Cláudio, então, ele acha que aquela sugestão, aquele pensamento é um desejo que é apenas dele. Então ele se levanta do sofá, vai até a garrafa de uísque, serve um copo. Na hora que ele está servindo o copo, o espírito coça a garganta dele e ele sente a boca seca. E ele vai então e dá aquela golada naquele copo de uísque. E antes dele dar aquela golada no copo de uísque, o espírito meio que como um enxerto, ele cola ali em Cláudio como se fosse um sapato, um pé entrando no sapato. E eles ficam ali juntos, ali, ó, bem justo, fundidos como se os dois morassem em apenas um corpo. E aí, após o gole, os dois estalam a língua numa sensação de prazer. E aí o Cláudio resolve voltar para sua poltrona para continuar lendo seu jornal. Quando ele está voltando para o sofá, o outro espírito que também acompanhava visa assim para ele: eu também quero. Aproxima dele e fala: eu também quero. E aí o Cláudio, acreditando que ele está insatisfeito, ele retorna e toma outro copo de uísque. Só que ali André Luiz até comenta assim, que ele faz essa conta dessa matemática, né? Porque ali eram 3 e foram tomados apenas 2 copos de uísque. Então, Cláudio saciou esses 2 parasitas, esses 2 vampiros que estavam junto com ele. Mas só que André Luiz ainda comenta assim, com o instrutor dele, o Félix: mas isso não é injusto, ele está sendo utilizado por esses espíritos para poder satisfazer os desejos desses espíritos. E aí o instrutor diz assim: olha, a gente tem que analisar sempre a raiz do problema. E ele, nesse momento, ele se sente bem com essas companhias. Ele não está achando ruim que tem essas companhias. São companhias que têm o mesmo comportamento que ele, têm os mesmos gostos que ele tem. Então, é um vampirismo, uma parasitose que ele acha que está fazendo bem para ele. Diferente da que a gente mencionou antes, né? Que a mulher estava completamente perturbada pela vampirização daquelas crianças, dos espíritos daquelas crianças. Nesse caso aqui, né, desse vampirismo por afinidade, Cláudio estava se sentindo bem com aquilo, até aquele momento, né? Então, o que que nos leva para esse vampirismo, para essa parasitose espiritual? A nossa vida desregrada e desequilibrada, ela nos torna muito vulneráveis das nossas paixões, de viver apenas por sensações,
por desejos e não por pensamentos que sejam dignos. Nós pensamos só em saciar os nossos desejos. E essa saciedade de desejos nos atraem companhias que têm o mesmo desejo, de apenas saciar esse desejo, que no caso aqui é material, é um desejo de sensações. E para nós nos precavermos disso, né, é necessário que a gente faça a nossa transformação moral, que a gente lute contra nossas imperfeições para poder combater os nossos vícios, né, de, de buscar conviver com as nossas dores, com as nossas desavenças, porque aí se a gente levar aqui para o lado do álcool, a gente pode pensar assim, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho um amigo que gosta de beber, então eu bebo por causa desses meus amigos. Tá, mas então vamos pensar o seguinte, se não tiver bebida alcoólica, esses amigos eles vão querer continuar na sua presença? Porque se eles são seus amigos apenas porque você bebe, então a amizade deles não é com a pessoa que você é, mas com o que você toma. Então eles são amigos da bebida, não seus amigos. E, mas a pessoa pode falar assim: "Ah, mas eu gosto do gosto da cerveja". Ó, mas então bebe sem álcool. Ela fala assim: "Ah, mas não é igual". Mas então você não gosta do gosto da cerveja, você gosta da sensação que o álcool lhe traz. É uma coisa completamente diferente. E aqui, eu não estou querendo dizer que eu estou proibindo ninguém de beber, não. Nem eu faço, eu não estou aqui para fazer isso e nem o Espiritismo faz isso. O Espiritismo não proíbe nada, mas o Espiritismo ele tem uma sabedoria de explicar as coisas. E explicando, cada pessoa assume a consequência da sua vida, assume a responsabilidade dos seus atos. Porque, sendo informado das consequências dos atos que você vai tomar, você assume então as responsabilidades, né? Então, esse é o papel do espiritismo, é instruir as pessoas. Agora, o que elas vão decidir fazer com a informação que elas têm, aí é direito delas. Porque quanto mais nós nos entregamos a essas paixões, essas sensações, esses desejos imediatos e materiais, a gente se torna menos dono da gente, porque a gente acaba perdendo o controle dos nossos atos. Como o Cláudio nesse momento aí, né? O Cláudio aí, ele nada mais foi do que copo de espírito, porque os espíritos só estavam utilizando ele para beber. Então ele estava sendo um copo de espírito, né? Então tenhamos essa consciência aí, e aí não é só copo, tá? Não é só de bebida alcoólica, tem o vício da gula também. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ser copo, a gente pode ser prato dos espíritos. A nossa gula pode nos levar a estar saciando, a estar alimentando espíritos que estão na nossa companhia ali, em busca de comida. E aí a gente pode levar também para outro vício, que pode ser o vício sexual, né? Então, nós podemos estar alimentando esse vício e essa sensação que não é nossa, ou não é apenas nossa, mas de espíritos que estão nos acompanhando. Porque no livro Missionários da Luz tem inclusive um médium, um rapaz, que ele traz esse vício do sexo desregrado, descontrolado, né? Porque na mocidade dele, ele foi em determinados ambientes que ele atraiu esses espíritos. E aí ele ainda carrega a companhia desses espíritos. Mas ele se casou com uma mulher, e essa mulher é muito religiosa, que ora sempre, então essa mulher com a oração dela, ela protege o lar. Mas quando ele sai do lar,
essas influências espirituais desses espíritos acabam atingindo os pensamentos e os desejos dele, né? E para poder finalizar aqui, eu separei uma passagem da Bíblia aqui que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 24 a 26, que Jesus fala assim, ó: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando, e não o achando diz: Voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha a casa varrida e arrumada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. E qual é o ensinamento que Jesus quer nos passar aqui a respeito disso? É que não basta nós ensinarmos a palavra, o caminho da verdade para esses espíritos perturbados e malfazejos. Não adianta expulsar eles com palavras. É indispensável que a gente se utilize do Evangelho de Jesus como uma vacina para nos imunizar dessas influências. Porque se a palavra de Deus ela não estiver dentro de nós, não fazer morada em nós, nós teremos outros moradores em nós. Então, que se possamos escolher quem vai morar em nós, que seja Deus, que seja Jesus. Bom, esse foi mais um Dúvidas Mediúnicas. Espero ter contribuído com vocês com as informações de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até semana que vem e que assim seja.